Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos começando mais uma aula de física. Vou falar a respeito da reflexão da luz. Então, reflexão é um fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir sobre um objeto ou superfície. O que vocês estão observando um feixe de luz, ele está aqui no ar. Esse meio aqui é o ar, imagine que aqui é o ar, aqui é o vidro, e bem aqui é uma superfície que separa o ar e o vidro. Quando esse feixe de luz incide nessa superfície que separa os dois meios, o que acontece? Ela continua ainda se propagando no ar. Ela incide e reflete, ou seja, a reflexão consiste da luz voltar a se propagar o meio de origem dela. A origem onde esse feixe estava é o ar, e ainda continua sendo o ar. Isso se chama reflexão da luz. Enxergamos, gente, porque a luz atinge nossas retinas, estimulando-as. Um livro, por exemplo, é um corpo iluminado, porque a luz, por exemplo, de uma lâmpada incide lá no livro e ela reflete difusamente e nós conseguimos enxergar o livro através da reflexão, nesse caso, reflexão difusa. Mas o que significa a palavra difusa? Difusa significa espalhamento. Quando isso acontece porque a superfície, por exemplo, do livro, do chão, ela é uma superfície irregular, tem irregularidades, essas pequenas saliências que vocês estão observando, que são as irregularidades, que fazem com que a luz reflita difusamente, se espalha. Nesse caso aqui, a luz incide, esse feixe de luz com vários raios, incide aqui nessa superfície rugosa. E o que acontece? Ela reflete espalhando os raios. Bem aqui o feixe era paralelo, tinha a mesma direção. E bem aqui os raios, quando esses raios incidiram aqui nessa superfície rugosa, o raio refletiu de forma difusa, ou seja, ela espalhou. Então, na maioria dos objetos, a reflexão acontece desse modo. Por isso que a gente observa os detalhes do livro, a sua cor, sua textura, se o livro é rugoso ou não, através desse exemplo que eu coloquei aqui. Então, uma reflexão difusa é uma reflexão onde os raios refletem de modo que eles se espalham para várias direções. Agora, falando de reflexão regular é quando os raios incidem em uma superfície e refletem de modo que elas continuam Reflexão regular difere da reflexão difusa, é que quando os raios, quando incidem numa superfície refletora, ela reflete de maneira regular, há uma regularidade. Vocês estão observando aqui os raios são paralelos, né? Tem a mesma direção. Quando elas incidem aqui nessa superfície refletora, os raios continuam se propagando de maneira ordenada. Isso acontece porque essa superfície ela é uma superfície bem polida, plana e polida. Isso acontece nos espelhos, na água. Por isso que a gente consegue observar a nossa imagem tanto no espelho quanto na água tranquila, por causa que a sua superfície é plana e bem polida, nesse caso. Também
tem outro nome que se dá à reflexão regular, a reflexão especular, que são sinônimos, né? Quando a questão vier reflexão especular, é a mesma coisa que reflexão regular. Fiquem atentos aí a respeito dessa palavrinha. Especular é a mesma coisa que regular. Agora vamos falar sobre leis da reflexão. Vamos considerar, gente, um raio de luz aqui, ó, proveniente de uma fonte. Essa fonte aqui é uma lâmpada acesa, produziu vários raios de luz. Porém, eu peguei só esse aqui como um exemplo. Então essa luz aqui, esse raio de luz proveniente da fonte, ele incide em um determinado ponto dessa superfície polida e refletora. Eu vou chamar esse ponto de O, o ponto onde ela incidiu. A palavra incidir é um meio técnico de se falar bateu. Quando eu falar incidir, significa bater. Mas eu vou falar só incidir, que é o termo técnico de se falar. Então esse raio incidiu em um determinado ponto dessa superfície refletora e polida. Ela é refletora e polida. Um exemplo, um espelho. A gente pode traçar, gente, nessa figura, uma reta perpendicular a essa superfície, passando pelo ponto O. Então, vou pegar aqui uma caneta preta e eu posso traçar uma reta aqui, ó, que passa pelo ponto O. Essa reta aqui, essa reta traçada, eu vou chamar de normal, representado pela letra N, uma reta normal. Como o raio será refletido, aqui nessa segunda parte aqui, ó, ela incidiu e refletiu, teremos o traçado da trajetória da luz esquematizado dessa forma que vocês estão observando. Então, tirando daqui, eu posso tirar a primeira lei. A primeira lei da reflexão fala que o raio incidente, o raio incidente, vou chamar RI, ó, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão em o mesmo plano, ó. O raio incidente, a normal e o raio refletido estão contidos, eu vou colocar aqui, contidos em o mesmo plano. Depois eu vou colocar a legenda aqui do lado, que é RI, N e RR, para vocês não esquecerem. Observando aqui essa figura, o raio incidente com a reta normal forma um ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de I. Por que I? Ângulo que o raio incide, né? Ângulo de incidência. E eu vou chamar esse outro ângulo aqui, formado pelo raio refletido e a reta normal, vou chamar de R, R minúsculo, que vai representar o ângulo de reflexão. Daqui eu vou tirar outra lei, a segunda lei da reflexão. O que diz a segunda lei da reflexão? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu vou botar a legenda aqui ao lado para vocês saberem o que significa cada sigla dessa aqui. O R, I,
corresponde ao raio incidente. Raio incidente. O N representa normal, que ela é perpendicular a essa superfície onde o raio incide nesse ponto onde ela refletiu. O R é o raio refletido. I é o ângulo de incidência. E o R minúsculo corresponde ao ângulo de reflexão. Bem simples, né? Então, eu vou colocar umas questões para vocês, para a gente praticar aqui, beleza? Vamos resolver esse exemplo 1 aí. Observe a figura e calcule. Vocês estão observando aqui, isso aqui é um raio de luz. Incidiu sobre essa superfície refletora, que é um espelho. Quando vocês olharem uma reta horizontal com esses 3 tracinhos, representa um espelho plano. Então esse raio ele incide, né? E ele reflete, claro. Ele reflete. Ficou muito bonito aqui, mas dá para entender que ele refletiu. A letra A, o que é na letra A? O ângulo de incidência. A gente aprendeu que o ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente com a reta normal. A reta normal é a reta que passa aqui entre esse ponto aqui onde o raio incidiu. Até traçar aqui, com outra cor aqui, o azul. Aqui é a reta normal, ó. É o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Ele quer saber o valor desse ângulo aqui na letra A, o ângulo de incidência. Gente, aqui é um ângulo raso, né? Se eu pegar esse plano, fazer uma meia circunferência, né? É um ângulo raso de 180 graus. Então a metade aqui, ó, daqui para cá, esse ângulo todo aqui é de 90 graus, ó. Esse aqui é um ângulo reto, ó, de 90 graus. A reta normal com o espelho forma um ângulo de 90 graus. Se aqui é um ângulo de 90 graus, quanto equivale aqui esse valor? Se esse pedacinho aqui vale 30. De 30 até chegar a 90, tá faltando quanto? Tá faltando 60. Então aqui corresponde a 60 graus. O ângulo de incidência equivale a 60 graus. Belezinha? Vamos agora na letra B. O ângulo de reflexão. Gente, a gente aprendeu aqui que o ângulo de reflexão, na segunda lei da reflexão, diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vou colocar aqui dessa. O ângulo de reflexão, que é o ângulo formado entre a reta normal e o raio refletido. E a segunda lei da reflexão diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, isso significa que o ângulo de reflexão equivale a 60 graus. Bem simples. Pegando aí a segunda lei da reflexão. Letra C. O ângulo formado pelos raios incidente e refletido. Ele quer o ângulo formado, esse aqui, entre o raio incidente e o refletido, esse ângulo.
Gente, bem simples. Ele quer o ângulo formado, então vai ser o ângulo de incidência mais o ângulo de reflexão, porque ele quer o ângulo formado entre o raio incidente e o refletido. É isso aqui tudo. É o ângulo incidente mais o ângulo de reflexão, que é 60 graus mais 60 graus, que equivale a 120 graus. Então, letra C, o ângulo formado pelos raios incidente e refletido equivale a 120 graus. Agora vamos para a segunda questão. Vamos resolver aqui mais esse exemplo aqui. Nas figuras estão representados alguns raios de luz que incidem em espelhos. Quais são os ângulos de incidência e de reflexão? Vamos lá. Na letra A, eu tenho aqui um raio que incide no espelho e ele refletiu. Observe que esse raio aqui, que eu estou passando aqui a caneta, é o raio incidente, RI, e esse daqui é o raio de reflexão. Nesse ponto aqui onde o raio incidente tocou, eu vou passar uma reta normal, que é perpendicular à superfície refletora, que é o espelho. Reta normal. Vocês estão lembrados que a segunda lei da reflexão diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? Se os dois são iguais, então eu vou pegar aqui a metade de 30. A metade de 30 é 15. Então, o ângulo de incidência, nesse caso aí da letra A, vai ser de 15 graus. E o ângulo de reflexão, Rzinho, vai ser também de 15 graus. Beleza? O ângulo de incidência, esse pedaço aqui, 15, e esse outro aqui também 15. Vamos ver aqui na letra B. Repare bem, gente, que o ângulo, que o raio, ele incide aqui na superfície e ele reflete na mesma direção do raio incidente. E se eu traçar a reta normal aqui, também vai se coincidir. Vai se coincidir tanto com o raio incidente e o raio refletido. Isso, consequentemente, significa que o ângulo de incidência vai ser igual a zero e o de reflexão também vai ser igual a zero, porque vai se coincidir com a reta normal. O raio incidente e o raio refletido. Então, pela segunda lei, né, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se um é igual a zero, o outro também tem que ser igual a zero. Então, aqui está finalizado aqui os exemplos. Valeu aí, gente. Se inscreva no meu canal e dê um like. Obrigado.